O Átila era cor de vinho. Às 6h30 da manhã eu me acordei, peguei o Átila e tinham roubado o Átila. Átila, o rei dos Hunos. Eu não, o personagem, né? Yasmine, eu acho que eu nunca vi esse homem tão de perto, né? Olha só, o cara já quer fazer um trocadilho, uma piada, uma poesia. Ele adora Um ator isso. muito conhecido dos teatros, das novelas, trouxe temas importantíssimos para debate em rede nacional para milhões de pessoas, numa época que não se tinha, ou que a liberdade era mais temida um pouco, né? Para se debater coisas como essa. E um cara que teve uma ideia brilhante. Olhou e disse, tem muito teatro vazio quando as pessoas estão na praia. E tem muita gente querendo aproveitar a cultura. Eu vou te dizer que quando ele entrou aqui, eu pensei, gente, ele não entrava na minha casa pela TV. E agora tá aqui no nosso espaço, né? Onde a gente grava, então, os podcasts. E foi um prazer gigante. Eu falei, gente, que orgulho. Boa. Zé Vitor Castiel. Querido. E a gente falou do obrigada. Porto Verão Alegre, né? Vamos começar por aí, eu acho, né? Com certeza. Estamos no verão, Porto Alegre fervilhando, né? Tem eventos como a Noite dos Museus, que levou milhares de pessoas para as ruas. E agora começa ali de dezembro para janeiro, né? O Porto Verão. Como é que surgiu isso? O nosso programa é o Bacipod, né? Sim. Viradas de vida, assim. Quando é que tu olhou, Zé, e pensou assim... mas eu preciso que o São Pedro não fique fechado de janeiro a março. Então, primeiro eu queria agradecer o carinho de vocês, essa apresentação que tu disse que foi improvisada, e foi, né? Foi. Mas foi de extremo carinho, né? E carinho nunca é demais, ao contrário, sempre é bem-vindo. Assim, o Porto Verão, ele marca, na verdade, ele marca uma situação de vida, assim, porque eu vinha fazendo teatro profissional em Porto Alegre desde 83, eu tinha dado sorte, tinha feito um espetáculo de bastante sucesso, que foi A Verdadeira História de... Primeiro eu estreiei fazendo Rasga Coração, do Duvaldo Viana Filho, sob a batuta do Néstor Monastério, né? E aí eu tive uma sorte de fazer um espetáculo de muito sucesso chamado A Verdadeira História de Édipo Rei, eu ainda muito novo. Estreou no dia 7 de setembro de 1985 no Teatro de Câmara, atual Túlio Piva, em Porto Alegre. E era uma comédia espetacular porque ela deu uma guinada na linguagem da teledramaturgia do Rio Grande do Sul. Eu te diria, até no Brasil foi uma certa virada, porque ali em 85, o Toninho Neto, que é um publicitário, até hoje um publicitário muito, muito renomado, ele teve a ideia de pegar a tragédia do Sófocles, né, o Édipo Rei, e mantendo o texto original, fazer com que 7 atrizes e atores falassem aquilo em cena de uma maneira cômica, dando entonações cômicas, né? Naquela época, esse espetáculo foi dirigido pelo Oscar Simples, que depois veio a trabalhar comigo nos Homens de Perto, companheiro da vida inteira, na verdade, padrinho dos meus filhos e tudo mais. Coelho Beretta é divertidíssimo, quem não viu Homens de Perto. Tem que ver. E o Oscar, então, dirigiu, ele era direção coletiva e ele assumiu a direção, dirigiu, e ele inovou muito, assim, o cenário eram apenas 3 cubos brancos, tínhamos um linóleo com fundo invisível, enfim... Fundo invisível não, é fundo infinito. Fundo infinito. E um musical de mão cheia, assim, músicas do Néstor, e um elenco sensacional na época, pessoas que estão brilhando até hoje, né? Tô te falando do Beto Mônaco, Antônio Carlos Falcão, Pili Calvin, Luiz Strasburger, Oscar, Cláudia Meneghetti, que já faleceu, infelizmente. E foi realmente um grande sucesso. Ficou 3 anos em cartaz, e ali eu experimentei entrar no teatro já, mas ganhando um dinheirinho, porque eu não imaginava que dava dinheiro aquilo, né? Desde a época que eu fazia teatro, quando eu resolvi ir pro teatro, que era uma coisa muito da minha coisa, da minha fantasia afetiva, porque eu sou sobrinho de um grande diretor de teatro,
que era ator também, chamado Antônio Abujanra. Antônio Abujanra era casado com a irmã da minha mãe, era meu tio de verdade, e eu passei, desde criança, férias em São Paulo, e ali eu convivi com todos os grandes atores que depois voltei a conviver quando eu fui para a TV Globo. Então, fazer esses espetáculos para mim era uma coisa muito prazerosa. Quando eu vi que aquilo estava me sustentando, dando grana, inclusive, foi durante a verdadeira história de Edipo Rei que eu casei, na verdade. Eu sou casado há 39 anos com a mesma mulher, inclusive, né? E foi ali que eu casei com a Cici vocês compreendem, quer dizer, eu um cara tão jovem, né? Casando no momento em que começa a ganhar um bom dinheiro fazendo teatro, que era uma coisa, parecia aquela coisa muito prazerosa, muito gostosa. Muito cedo na minha cabeça veio a tendência e a certeza de que eu precisaria me manter com o fruto do meu trabalho, né? Então eu não tive muito tempo de curtir a parte gandaia. Parte irresponsável. Assim. Infelizmente. Eu tinha sido muito irresponsável até ali. Muito. Mas a partir dali eu tinha uma responsabilidade. Tanto que, acho que 4 anos depois já era pai também. Sim. Então, aí nasceu o João bem nessa época. Nasceu Alice. Nasceu primeiro. Alice, o João que é mais depois, velha. O João já é filho da Globo. Em que ano o Porto Verão surgiu? Aí é que tá. Tu perguntou do Porto Verão, eu comecei tá a tudo falar. bem, tá Que tudo ótimo. certo. O que acontece? Aí foi aquele desenvolvimento todo. Eu comecei a fazer Globo em 92, mais ou menos. Em trabalhos da Casa de Cinema. Tinha um núcleo do Guel Arraes em Porto Alegre. E eles faziam coisas para programas do núcleo do Guel, tipo Dores para Maiores, TV Pirata, contos da vida privada, né? Comédias da vida privada. E a gente, atrizes e atores novos aqui, quer dizer, não conhecidos do grande público, só pelo teatro, começamos a fazer essas participações. E foi aí que me chamaram, então, em 93, para fazer o Incidente Antares, né? E aí sim, num papel grande já, eu fazia o genro da personagem principal, né, que era a Fernanda Montenegro. Né? Então eu comecei contracenando com a dona Fernanda no meu primeiro grande trabalho na Globo. Imagina. Isso em 93. E, bom, enfim, aí o João nasceu em 94. E o que acontece? Depois que eu fiz o Incidente Antares, que fez muito sucesso, que eu passei a ser conhecido como um ator em nível, assim, de atuação nacional, né? Eu também dei a sorte de fazer o Quatrilho, que acabou concorrendo ao Oscar. Foi o primeiro filme, quer dizer, primeiro não, já tinha tido outros filmes, mas na nova era do cinema, o Quatrilho marcou muito, né? Então, Glorinha Pires, enfim, a produção até dos hoje, Barreto. né, as casas lá em Antônio Prado, né, elas são marcadas, né, assim, esta casa foi gravada o Quatrilho. Bom, eu tenho 40 anos, isso faz uns 25, 30 quase, né? Porque eu lembro que era minha infância, era, nossa, o Quatrilho, eu amo cinema, então eu lembro que eu assisti ainda criança o Quatrilho. Foi, e para mim foi uma coisa um pouco nova também pelo seguinte, porque apesar de ser um filme extremamente profissional, os Barreto não brincam em serviço, né? Patrícia Pilar, Glória Pires, tal. O elenco que foi recrutado aqui no Rio Grande do Sul, ele era praticamente montado por elenco amador, por atrizes e atores amadores no sentido de amarem o que fazem, né? Principalmente um grupo de Caxias chamado Misericolone, que era um grupo maravilhoso de teatro, né? E eu acabei me tornando talvez o único ator profissional gaúcho a concorrer àquele Oscar, entendeu? Junto com o filme. Que não fui eu que concorri, foi o filme. Sim. Isso me deu uma certa projeção, porque quando foi a transmissão do Oscar, o filme não ganhou, mas foi indicado o melhor filme. Claro, na época era filme estrangeiro. Sim. Hoje é filme de língua não inglesa. né? E eu me lembro que na época eu fui recrutado pela TV Globo para fazer a parte de Porto Alegre. Eles estavam transmitindo 2 estúdios no Rio de Janeiro e abriram um link aqui para o Bourbon Assis Brasil, com uma série de convidados da TV Globo, e eu era o cara que conduzia a cerimônia. Tá? Então aquilo me abriu uma porta grande. Que legal. Aí começou a chover convites para fazer novela. Só que eu casado, né, com 2 filhos, eu comecei a recusar os convites, porque
eu teria que me manter no Rio de Janeiro, e eu não tinha como fazer isso. Sim. Me permito até retroceder um pouco para contar uma historinha bacana, Claro, que eu por gosto favor. sempre de contar, que foi quando me convidaram para fazer o Incidente Antares, ali em 93, eu também estava com essa dificuldade. Uhum. Eu irresponsavelmente aceitei fazer as cenas de Porto Alegre achando que elas se esgotavam aqui. E aí fiquei sabendo que eu teria que ficar 8 meses morando no Rio de Janeiro. Sim. Minha primeira reação foi ligar para o Nico Nikolaevski, para a Marcinha do Canto, e dizer, olha, eu vou ter que morar na casa de vocês. Moravam no Rio. Vocês vão ter que me aguentar aí, eu vou ter que morar aí um tempo, porque... Na hora, disse, não, pode vir, não tem morar com o problema. Nico Então, devia ser, imagino. Meu né? Deus. imagina, né? A gente se ajudava todo Sim. mundo, Claro. né? Aí, nesse meio tempo, me ocorreu que eu poderia fazer alguma coisa diferente. E eu, imagina, não existia celular naquela época. Claro. Eu telefonei para a secretária do Nelson Sirotsky, que era o CEO, que chama? Uhum. Pode Na ser, época, pode ser, eu- pode ser. Naquela época, não sei, não era presidente, sabe? Acho que era presidente, Não, ele era do presidente, grupo né? RBS. Provavelmente na época era E presidente. eu conto isso com muito orgulho sempre, porque eu sou muito agradecido. Eu tenho muito respeito ao Grupo RBS também por isso. E ele me recebeu, por incrível que pareça, e eu fui lá e fiz a seguinte proposta para ele, assim, ó, eu preciso aceitar esse trabalho para alavancar minha carreira, eu não tenho dinheiro para me bancar no Rio de Janeiro, vamos fazer um negócio assim, ó, a RBS me banca no Rio de Janeiro, me paga passagem, estadia, alimentação, tudo, e quando terminar eu garanto que vai ir bem, eu volto e pago em serviço para a RBS. Locução, apresentação, o que vocês quiserem. E para minha surpresa, fui chamado pela Alice Urbim, pelo Gilberto Penin, Uhum. pelo falecido Fernando Miranda, e realmente a RBS me bancou durante 8 meses. Aceitaram. Morava no Hotel Marina, né? O Puxa Hotel vida. Marina, quando acende, morava no Hotel Marina, vinha seguido para Porto Alegre, né? Para lá e para cá. E só para concluir, meu filho nasceu nesse meio tempo, o João, e para concluir, quando eu voltei, que foi realmente um grande sucesso a minissérie, eu me apresentei pro Nelson, fui até o Nelson e disse, olha, eu tô aqui, agora então pode me disponível. designar para onde que eu vou pagar a minha parte. Music, E aí eu ele tô disse, aqui. não, eu vou dar notícias. Eu digo, tá bem. E aí deu notícia dali a uns 4, 5 meses, me dando o prêmio, o primeiro troféu Guri da RBS, Puxa vida. e nunca me cobraram isso. Então, que legal, que bacana. essa história eu gosto de contar porque ela é verdade, né? Que bacana, o Troféu Guri até hoje, né? A RBS dá todos os anos para as sim. pessoas que se destacam, com um trabalho destacado no Rio Grande do Sul, né? E a outra Legal. importância que tem o Grupo RBS na minha vida, na minha carreira, é porque quando começaram as vacas magras, né? Então, entre 94, quando estreou o Incidente Antares, até 99, quando eu aceitei fazer uma novela, eu comecei a viver só de locução e teatro, que era uma coisa na época muito difícil, né? E aí eu tive uma ideia, eu fui até a RBS, perguntei se eles tinham alguma câmera sucateada, material de áudio, câmera e tal, e eles me cederam. Naquela época, não me lembro se era uma TIC as câmeras, né? Cederam material que eu pudesse usar. O que eu fiz? Eu tinha um Fiat Uno, que eu apelidei de Átila, o rei dos Unos. E eu botava aquele equipamento no Que carro. cor que ele era. E aí eu mapeei o Rio Grande do Sul, né? Viajava sozinho, mapeei o Rio Grande do Sul e via onde tinha filiais da RBS, afiliados da RBS. Afiliados, né? Aí eu ia até aquela praça, aquela região, ia no comércio e dizia, olha, é o seguinte, eu sou ator, eu tenho um equipamento que eu posso gravar um comercial completo para vocês, faço o roteiro, depois que gravar vocês compram a mídia na RBS. Mas eu gravo aqui, edito e entrego pronto, portanto. E assim eu me transformei num mascate de comerciais de televisão. Nós somos mascates, Meu então, porque é mais ou menos o que a gente faz. Deus! Né? Mas meus filhos eram pequenininhos, né? E aí eu saía segunda-feira bem cedinho de casa, eu voltava na sexta-feira, não sei de nada, sempre com dinheirinho no bolso. Sempre com dinheirinho no bolso. E assim foi que eu me mantive até, enfim. Um dos primeiros influencers, só que Produtor de offline. conteúdo. Produtor de conteúdo offline. Eu gravei muitos comerciais Que legal. pelo interior do Rio Grande do Sul, muitos mesmo. E eram coisas, claro, mais simples, né? Era eu com câmera, eu operava tudo, né? Era rudimentar, mas funcionou. Tu lá, dirigindo, gravando, fazendo eu roteiro. primeiro escrevi o roteiro Aham. e sentava com uma pessoa do marketing. Normalmente Sim, o sim, dono. É, o dono. O dono. O dono E aí da o loja. cara aprovava, e aí sim, eu fazia o enquadramento,
Primeiro eu botava uma pessoa onde eu estaria, fazia enquadramento, uma luz rudimentar. Às vezes na RBS me emprestavam Que legal. um diretor de fotografia, o cara ia lá, eu dava uma beirinha. Depois que estava pronto, que eu tinha gravado, que eu dava por pronto, eu pegava o material, levava para a ilha, né? E editava ali mesmo, aí chamava o cara. Voltar na ilha que vou... Com Na ilha de corte, edição, de edição que Voltando lá e que tal. virar... Que hoje tá aqui, né? Que hoje tá Exatamente. aqui no celular. Naquela. E aí o cara editava, tudo isso de graça. Sim, Né? tudo pelo teclado, Aí eu né? Era tudo... Tinha pronto, passava uma VHS e eu ia na loja mostrar, no estabelecimento mostrar. O cara, tá bom, eu digo, bom, então agora o senhor me Vai, paga, tá pronto, é só vai lá e negocia a mídia com a RBS. Deixa eu só te corrigir, não era sozinho, era ele e o Atila. Sim, eu e o e que Átila. cor que era o O Átila? Átila era cor de vinho. Tem uma história maravilhosa com o Átila. Olha. Eu frequentava diariamente a lancheria do Parque em Porto Alegre. Eu já te encontrei no lancheiro do parque umas 5 vezes, eu acho. Até hoje Pela eu RBS, muita reportagem. Eu fiz lá. A última vez que eu estava foi lá falando com o Faquini, com o eu tava Faquini, que é o sentado lá, dono, isso exatamente. aí, o dono, e tava lá. Como eu posso frequentar um boteco diariamente, como é a lancheria, porque eu não bebo. Aham. Então eu sou o tipo do cara que não tem problema nenhum. Me sento ali para tomar café, para discutir futebol, essas coisas. E eu vou diariamente na lancheria do parque. E um dia eu cheguei numa viagem dessas aí. E eu estacionei bem na frente da lancheria e fui tomar meu café, conversar com os gringos, aquelas coisas todas. E caiu um toró. E quando eu fui, tinham roubado o Átila. Ali no Oswaldo. Tinham roubado o Átila. Eu fiquei desolado. Isso era década de 90, né? Do século passado. Fiquei desolado. Meu Deus, e agora? Reclamei no caixa. Tá? Quando eu cheguei em casa... Assim, umas 3 horas depois me liga, eu acho que não sei se era o Adilar ou se era acho que era o Neumar. Me liga o Neumar e diz: Zé, é uma notícia boa para te dar. Acharam teu carro. Não, acharam não. Já descobriram quem pegou teu carro. E eles vão te avisar onde está o carro. Puxa vida, mas que... Sim, porque ali estranho. naquele lugar da Oswaldo Aranha era um lugar onde transitavam todos, nós todos, né? Todo mundo se conhecia, Pô, os loucos, assim. os trafias, todo mundo. E alguém desavisadamente não sabia que era meu carro. Eu era, né? Pô, meus filhos brincavam com os maloqueiros ali na frente da lancheria. E no outro dia cheguei lá e tinha um bilhetinho assim, ó, teu carro estava exatamente em frente onde é hoje a Casa de Cinema. Puxa. Na rua Miguel Tosta, assim, tá lá o teu carro. Eu cheguei no carro, estava aberta a porta, abri a porta, tinha um santinho expedito, um negocinho do Santos Expedito, essas causas impossíveis. Que tu manda imprimir 1 milheiro, E tu me tem devolveram o carro intacto. Foi muito legal aquilo. Só que Pegaram tinha pra dar uma banda com arte. Eu acho que pegaram e aí disseram, porra, levaram o carro do Zé, vocês estão loucos, o Zé é nosso, sabe aquelas coisas? O Zé é nosso daqui. Sim. Então, Aconteceu comigo uma vez lá em Viamão, né? Eu cresci em Viamão, tava eu e o Roberto. O Roberto morava atrás Eu do achei que era o nome Poli. do carro. Não. Podia ser um belo nome, né? Roberto, meu amigo, o Roberto foi a minha memória primeira com o Roberto, ele é meu amigo até hoje, tá? Eu tinha 6 para 7 anos de idade. Entrei no prezinho e meu pai, eu chorando, porque eu queria ficar com meu pai, não queria ir pra aula, né? Medo, né, de desvincular com o pai. E ele falou, ali teus 2 amiguinhos, ó, o Thiago e o Roberto, são meus amigos até hoje. Que E legal. o Roberto foi meu colega do pré até o 3º ano do ensino médio. A gente passou por todos os anos juntos. E aí o Roberto, ele morava atrás do colégio, morava numa rua, assim, né, que tinha alguns desses caras aí e tal. E aí o Roberto conhecia, o Roberto nunca, eu ponho a mão no fogo, o Roberto nunca se meteu com nada. Mas ele conhecia os caras que eram, né... Da mesma realidade Exato. dele ali. Só que alguns que cometiam crimes e tal, e ele conhecia, cumprimentava e deu, Alguns né? criminosos. E aí a gente tava saindo numa festa aí que eu quero chegar. No antigo Indústria, lá em Viamão, que tinha na Santa Isabel. Eventualmente ia alguma banda gaúcha pra lá e tal. E aí a gente tá saindo da festa, assim, e eu com um riff, que era um tênis, assim, tipo, meu Deus, né? Meu Deus. Início dos anos 2000. Meu E aí eu lembro que um levantou, assim, ó, tinha um cara sentado, assim, ele levantou quando ele me viu, assim, e aí eu gelei, né? Eu, vou perder o riff, né? Meu riff. E aí o outro falou assim, ele tá com o Roberto. Daí o Roberto passou anos olhando pra mim e dando risada na minha cara. Disse, que eu vi, te livrei, ó. Se não tá comigo, então Mas era isso. essas histórias são muito boas, né? Mas eu tava chegando, desculpe, tu fez uma pergunta, eu fui a Marte para dar uma banda na Lua, né? Mas a gente gosta da história. Exato. O que aconteceu foi o seguinte, e aí eu comecei a negar
convites para fazer novela, porque eu não tinha a mínima condição de me manter no Rio, eu já tinha visto como eu tinha sido da outra vez. Então foi aquele interregno entre 96 e aí chega o verão de 99 para 2000. Foi quando eu estou na lancheria do parque, sentado junto com o Beretta. O Beretta eu tinha conhecido alguns meses antes, ele morava na Espanha, ficou muitos anos morando na Espanha, se não me engano 10 anos, 8, 10 anos morando na Espanha, e eu fui assistir um espetáculo dele, tinha eu e mais 4 pessoas na plateia só. Era um fracasso rotundo o espetáculo dele, mas o espetáculo era genial, chama-se A Vida Muda, era um espetáculo de clown, dirigido pelo Néstor Monastério, com ele, Fera Carvalho Leite, não me lembro mais quem. E eu fiquei maravilhado por aquele espetáculo. Porra, mas quem é esse ator, cara? De onde é que surgiu esse cara? Eu me lembro que eu assisti 6, 7 vezes o espetáculo, sempre vazia a plateia. Porque tinha ninguém na plateia. Eu ficava pensando, como é que as pessoas não vão ver uma coisa maravilhosa dessas? E aí um dia tive coragem, no final do espetáculo, e fui conversar com eles lá, né? Com o Néstor eu não falava desde quando ele me lançou no teatro em 1983, quer dizer, fazia muitos anos. E aí eu conversei com o Beretta falou, pois é, eu tô chegando da Espanha com a minha esposa, meu filhinho pequeno e tal, e eu quero, o que tu acha da gente conversar? Eu digo, não, vamos conversar. Sentamos na lancheira do parque e começamos com várias vezes conversando, mas nesse dia em particular, que era outubro de 99, ele olhou para mim e disse, cara, como é que eu vou fazer no verão, tia? Eu preciso trabalhar, não acontece nada em Porto Alegre e tal. O que tu acha? Eu estava fazendo O Marido do Dr. Pompeu, um espetáculo que me deu o prêmio Açorianos, foi bacana. Ele disse, não quer botar teu espetáculo em cartaz, eu boto o meu e tu faz uma divulgação dos dois. Ele me deu a ideia, eu digo, eu posso fazer isso, tranquilamente. Mas será no verão? Morre tudo no verão? E eu me lembro que eu fui para casa e naquela noite eu ouvi aquele correspondente GBUX, com o José Aldair. E o cara deu uma notícia dizendo o seguinte, no próximo feriadão de 2 de novembro, que era o feriado de finados, que era um feriadão, vão sair de Porto Alegre, ou sairão de Porto Alegre, 200 mil pessoas. E eu, ouvi aquilo, mas de noite eu tô deitado, 200 mil pessoas, não, para um pouquinho já. Quantas pessoas moram em Porto Alegre, né? 1.200.000, 1.300.000, 200 mil pessoas vão sair, mas vão ficar 1 milhão em Porto Alegre. Eu nunca me esqueço, 6h30 da manhã eu me acordei, peguei o Átila, fui até a casa do Beretta, que morava na rua Vasco da Gama, lá embaixo. Bati no apartamento, ele atendeu, o que houve? Eu digo, cara, eu posso estar louco, tá? Mas vão ficar no verão 1 milhão de pessoas em Porto Alegre, não vamos esquecer essa ideia que tu deu. Aí fomos para a lancheria do parque tomar café da manhã. Lancheria do parque sempre, né? Sim, porque ele no primeiro Porto Verão nos dava refeições, nos davam refeição de graça lá. E olha que para arrancar alguma coisa do faquinha que a gente produzia lá, a gente sentava na mesa e produzia lá dentro. Porto Verão foi produzido lá, o primeiro. E aí começamos a ver, convidamos o espetáculo que eu estava, o Marido do Dr. Pompeu, o dele, A Vida Muda. Logo em seguida, a Débora Finocchiaro ouviu que a gente estava fazendo e quis botar o Pois é Vizinha, que hoje é Pois é Vozinha, né? Mas continua no Porto Verão depois de 27 anos. Tinha uma peça, acho que do Zé Adão, uma outra do Renato Campão e uma outra do Flávio Bica. Eram 6 espetáculos que quiseram fazer. A gente pegou uma banquinha no Praia de Belas Shopping e um ponto de venda na própria lancheria do parque. Os ingressos, gente, era fotocópias, que lá pelas tantas começou a vender muito e a gente tinha que carimbar e rubricar para não falsificarem. Validar, perfeito. Para você ter ideia de como é histórico tudo isso, o primeiro folheto do Porto Verão Alegre, ele foi desenhado pelo Julinho Andrade. Julinho Andrade, que hoje é o cara... O Julinho desenhou o primeiro folheto do Porto Verão Alegre e nós levamos ao Marco Aurélio, chargista, que conseguiu que a RBS, que a Zero Hora imprimisse de graça aqueles 30 mil folhetos para distribuir. O Ranzolin, na Rádio Gaúcha, nos deu mídia totalmente free. E a RBS Vídeos, na época, que era Alice Urbim e
Alice Turbin era uma das grandes diretoras da RBS TV, né? Foi E o Gilberto décadas. Perim também. Uhum. E mais quem mandava, acho que era o Caldana que mandava na TV naquela época. Eles também abriram mídia gratuita para nós na RBS TV. Na época, já era RBS TV. E TV Com também. Então a gente, sem querer, tudo por acaso, na verdade. A gente criou uma coisa assim, ó. Nós tínhamos uma oferta de 6 comédias, nós tínhamos 2 pontos de venda de ingresso a R$5. Nunca me esqueço, custava R$5. Nós tínhamos mídia no rádio, mídia na TV, mídia nos jornais, mídia no jornal. Nós tínhamos todos os espaços culturais e de variedades dos veículos, que era um jornal naquela época, basicamente, escancarados, porque ou tu falava da cor da bandeira em Capão da Canoa, em Tramandaí, ou não tinha o que falar, não tinha nada acontecendo. Então, todos os espaços estavam escancarados para nós. Nós tínhamos... Aí ficamos sabendo que nós tínhamos um público absolutamente sedento por diversão, porque estava em casa, escondido do calor, Perfeito. buscando um ar-condicionado, na época era um ventilador. Um ventilador, né? E nós tínhamos uma comunidade artística vendendo sanduíche natural na Praia do Rosa, porque não podiam exercer a sua profissão. Perfeito. Então foi isso que aconteceu no primeiro Foi um Porto Verão. coletivo. Uma oportunidade na crise, né? Tu viu ali, ó. Mesmo por acaso, entendeu? Juntou, foi aquela conjunção astral, né? O que aconteceu ali? Vendemos 12 mil ingressos em 4 semanas. Meu Deus. Aí, a partir daí, nasceu ali o Porto Verão Alegre, né? Já nasceu com esse nome. Pois é, já era esse nome. Se tu perguntar como, não tenho a menor ideia. O nome é excelente. Um dos dois falou e foi. Quem estava conosco nessa época, trabalhando na produção, que não era o pai da matéria, mas era um cara que trabalhou na produção e saudoso, foi o João França. Tu deve ter, lembra do João França, que faleceu na pandemia, ele faleceu. E, infelizmente, né? Mas ele foi o cara que estava conosco ali. E fazem 27 anos, né? Ou faz 27 anos. Faz 27 anos. Faz 27 anos. Meu Deus. E aí é isso, cara. E só que o que acontece? Eu e o Beretta criamos o Porto Verão para estarmos no palco. E nós tivemos a felicidade de estar no palco no Porto Verão. Ele está até hoje. Ele se apresentou, o espetáculo dele se apresentou dia desses, já, porque casamos. Eu não estou no palco, eu tive um problema de saúde há 2 anos, me recuperei, mas ainda não consegui voltar para o palco. Mas o Porto Verão Alegre, ele existe para nos colocar no palco, para dar emprego para artista. Hoje são quantos artistas, mais ou menos? Nós somos trabalhando diretamente no projeto. Em artes, nós somos por volta de 1.000 artistas gaúchos, né? Trabalhando diretamente no projeto, vinculados aos espetáculos, nós somos em 1.700 pessoas. E trabalhando em função do Porto Verão, quer dizer, digamos assim, aproveitando a roda da economia que gira em função do projeto, é muita gente, eu não saberia como mensurar, porque daí eu estou falando de ramo de hotelaria, bares e restaurantes, transporte público, privado, vestuário. Não, tu sai ali do Teatro São Pedro, vou usar um Venda exemplo bem que todo mundo ama, né? Um espaço que não tem como não amar, né? Tu sai do Teatro São Pedro, tu vai, vamos ali, vamos tomar uma cervejinha aqui, aí tu vai ali no centro, tá cheio de bar legal. Vamos pra Cidade Baixa, ou vamos Esse pra algum é uma lugar. inovação, tá? A gente sabendo disso, a gente concebeu lá no departamento de marketing, porque agora depois eu vou explicar como é que ficou a coisa, tá? Conceberam uma coisa muito bacana, um folheto onde tem toda a programação do Porto Verão, ele é dobrável em 4, né? Um lado tem espaços para carimbar cada teatro que vai, e toda vez que carimbam todos, tem direito a mais uma rodada de convites que a gente dá. Que legal. E tem também um guia de excelentes locais para fazer happy hour, barzinho, restaurante que ficam em torno de cada teatro. Então, se tu sai do Teatro São Pedro, tu tem a opção de ir aqui, 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 aqui. Mapearam as Mapeado. Que legal. Tá bem bacana mesmo. Para te ter uma ideia, nós ontem fechamos 12 dias de festival, já tinham vendido 18 mil ingressos. Imagina. E ele vai agora até fevereiro, né? Até 8 de fevereiro. 8 de fevereiro. Então, assim, ó, aproveite Porto Verão Alegre. Joga no Google, tá? Facílimo, né? Tu vai achar nas redes sociais também. portoverãoalegre.com.br, tem tudo ali. Não tem erro, tu vai saber onde comprar, vai comprar online, vai comprar ainda com preço módico, né? Um orgulho, esse é um orgulho preços nosso. São sempre bons, né? A questão de 15 anos, ele tem 27, a gente começou a usar as leis de incentivo à cultura Lei Rouanet, né?
Eu sempre tive muito medo de usar a Lei Rouanet, porque eu acho que a Lei Rouanet é uma coisa, além de ser a melhor ferramenta já inventada no mundo para fomento cultural, imitada, tentativa de imitação no mundo inteiro, ela precisa que os players, ela precisa que as pessoas que utilizem sejam pessoas conscientes da importância social dela. Né? Então, nos primeiros 12 anos, eu e Beretta ficamos com muito medo de utilizar a lei de incentivo. E a gente só usa a Rouanet, só a federal. Aí surgiu na nossa vida a empresa Mais Além, que é da Cláudia Edmuth, que é uma super produtora, uma pessoa seríssima, que nos garantiu que ela poderia ser a proponente do Porto Verão e que cuidaria para que eu e ele não fizéssemos cagada. Não fizesse besteira com dinheiro que é sério. Perfeito. Né? E a partir dali nós começamos a usar a Rouanet. Então, o Porto Verão ele foi se profissionalizou a partir dali também. Muito. E o que acontece é que eu e o Beretta estamos tão velhos já, né? A gente já tá velho e não tá mais assim. Vocês são jovens né? Vocês são jovens há mais tempo. Exatamente. Cara, mas o que acontece? Eu sou uma pessoa cansada. Nós temos uma super equipe que trabalha no Porto Verão. São jovens assim, sabe? De picaduras. Cara que, sabe? Pessoas que vão. E eu acho muito gostoso trabalhar assim, porque às vezes eu chego para uma pessoa, sei lá, da comunicação, eu digo, olha, isso aqui tu vai e faz assim. A pessoa fica me olhando, eu digo, vamos fazer assim, ó. Acredita no vô, porque isso que tu tá fazendo, o vô fez durante 15 anos sozinho. Tu e o Átila. Eu e o Beretta. Não, mas o Átila, com o Átila A diferença também. é que o Átila eu pilotava, o Beretta é pilotável. Mas com o Átila ele fez muito também, assim, se não fosse o Átila. E isso é muito legal, né? Assim, eu trabalhei 11 anos na Gaúcha e depois 2 anos na RBS TV. Quando eu cheguei na RBS TV, eu entendia bastante de rádio, há 11 anos, né? Mas na TV é outro mundo, sabe? O audiovisual é outra coisa. E eu chegava e dizia isso pro cinegrafista, eu dizia assim, ó, tu me explica como se eu fosse uma criança, porque tu tá aqui há 30 anos, sei lá, o Alex Vieira, tá? Que é um dos cinegrafistas mais antigos lá da TV. Tu tá aqui me explica, tá? Me diz assim, que eu tenho que me posicionar assim, que eu tenho que ficar assim, que eu tenho que ficar assado, que eu tenho Me ajuda. E dar crédito a quem sabe, né? Com certeza. E tem, mas às vezes não vou generalizar, mas tem alguma gurizada, uma parte que acha que sabe tudo, né? Sim, não, não mas todos, não são todos. Mas não tem problema. Choque de gerações é uma coisa saudável. Eu também acho. A gente aprende muito e ensina muito. Com certeza. Mas acontece assim, hoje, por exemplo, eu e o Beretta somos meio que rainha da Inglaterra, assim. Porque a gente tem, assim, digamos, 25 Winston Churchill para linha de frente. Não, e a gente fica só naquela coisa, na decisão, aquela realmente. E às não vezes é nem primeiro-ministro, é primeiro-ministro, segundo-ministro, terceiro-ministro. Se chegou até a gente tem que estar. Aí às vezes me entra uma mensagenzinha no WhatsApp assim, Zé, me manda aí 2 cortesias para ver o Thiago Boff no teatro e tal. Eu olho aquilo, putz, gente, só um pouquinho. Eu vou ver onde é que tá a peça. Antes não sabe, não, cara. Não então, sei de cabeça. Aí eu fico pensando assim... E são quantas pessoas envolvidas, né? Não, são 144 espetáculos esse ano. Louco. Com mais de 300 apresentações. Tá louco. Tô nem aí pra quem é que tá em cartaz aonde. Eu quero que todo mundo se dê bem. Perfeito. Mas aí as pessoas mandam um WhatsApp pra mim pra reclamar que... Olha, parece que o site caiu. Eu digo, tá, mas... O ar-condicionado do teatro tal esse tava não muito tem mais gelado. problema. Isso não tem mais problema. Ao longo dos anos a gente se ocupou para que só participasse do Porto Verão lugares onde não fosse dar problema em ar-condicionado ou em qualquer outro tipo de... Sim. Por isso que a gente não está usando os teatros públicos, muito pouco. Teatro público, por exemplo, esse ano a gente está usando do Estado o Teatro Carlos Carvalho, que tem 70 lugares, 80. E o multipalco do Teatro São Pedro estamos usando o Simões Lopes Neto e a Olga Reverbel, porque o Teatro São Pedro está em reforma, o Teatro de Arena não está funcionando, a Casa de Cultura Mário Quintana não tem condições. E outra coisa que as pessoas não sabem, a gente aluga, a gente paga para usar esses teatros. Né? E no município é a mesma coisa, a gente está usando o Centro Municipal de Cultura, na verdade, a Álvaro Moreira na plenitude, e o Renascença também... São os únicos do município, mas nós ainda estamos tendo que inteirar as despesas dos funcionários, dos técnicos, porque também isso a gente consegue. Então precisa melhorar o equipamento público, né?
Eu não falei isso em tom de choradeira, tá? Não, entendi. Pra mim tá tudo bem. Não, mas a gente Problema. tem que falar, né? Se tem que, tu tem que falar. Mas precisa melhorar, porque assim como a gente conseguiu transformar o verão em alta temporada, nem sempre nós vamos conseguir botar todo mundo no Porto Verão Alegre. Claro. Então precisa haver espaços, é necessário que haja espaços para as pessoas que não queiram participar desse evento. Olha, eu tenho um espetáculo de teatro, eu adoro meu espetáculo, ele faz sucesso, e eu não quero participar do Porto Verão Alegre. Precisa ter um equipamento para eu usar. Eu preciso ter um teatro em condições, né, do Estado, da Prefeitura, que eu possa usar sem ter que me submeter a uma coisa que não visa ser monopólio. O Porto Verão não quer ser monopólio. Não quer. Eu tenho pergunta, mas tu quer fazer? Eu quero servir uma água. Pode servir uma água. Serve um café pra mim? Sirvo sim. Mas serve para mim também, então. Vou servir. Quais foram os papéis assim que mais te marcaram, que foram viradas de chave na tua vida? Na TV? Pode ser, na TV. Olha, tem vários aspectos, assim, né? O personagem que me deu mais visibilidade foi o personagem, foi o Viriato, impotente sexual broxa da novela das 8, numa época em que a novela das 8 era o produto top de linha da TV Globo, né? E numa novela do Manuel Carlos, né? Então esse realmente foi a grande virada, porque foi quando o Brasil inteiro me conheceu, né? O Brasil e muitos lugares foi quando eu te fora do conheci. Brasil. Bom, mas o que eu mais gostei de fazer, eu acho que foi o Chico Mascate da Casa das Sete Mulheres, porque o Chico Mascate era aquele cara que era o mascate, que vendia coisas durante a Revolução Farroupilha, costurava toda a história, e tinha muito a ver com o que eu tinha feito com o Átila anos anteriores. Eu era um mascate, né, do meu trabalho, e ali eu era um mascate da Revolução Farroupilha, eu gostei. E ali eu fiz grandes amizades. Até então eu achava que uma pessoa só tinha grandes amigos quando trazia de infância, né? E ali naquele momento da Casa das Sete Mulheres que eu adquiri mais 4, 5, 6 amizades muito grandes que estão comigo até hoje, que eu acho que foi isso é um mérito muito grande do Jaime Monjardim. É um cara que quando dirige, ele agrega o elenco. Então, voltando para o Viriato, antes que tu me pergunte como é que foi, eu te digo. Mesmo o verão de 99 para 2000, estreia o Porto Verão Alegre no dia 8, primeiro Porto Verão Alegre. No dia 9, recebo um telefonema, eu morava num apartamento da Vila Bagé, telefone fixo, evidentemente, atendo. Diz, boa noite, queria falar com o Zé Vitor Castel, agora sou eu. Boa noite, Zé, tudo bem? Aqui é o Manuel Carlos. Quase que eu disse assim, vai, tchau. Para, Manuel, para! Mas eu recebo WhatsApp Cima agora. de mim, não! Eu disse, sim, pois não. Tá bom. Aí ele me explicou, é o seguinte, ontem eu te vi atuando num filme do Jorge Furtado, chamado A Felicidade É, tu e o Zé Adão Barbosa, ele falou bem assim. E aí tu viu que era verdade? Claro. Sim, no momento que ele falou, No momento que ele começou a falar assim, Com detalhes. e eu vi essa cena, era tu e o outro ator, Zé, e alguém soprou pra ele, Zé Adão Barbosa, Zé Adão Barbosa, e eu quero os dois na minha novela. Só que tu eu quero num papel que é o seguinte, é meio sacanagem. Que o cara sofre de impotência sexual e eu vou ser franco contigo, ninguém quer fazer a personagem. Aí eu disse, olha, por esse aspecto, pra mim, não tem nenhum problema. Eu sou ator pra isso. Eu aprendi, desde pequenininho, a observar os artistas, né, de teatro trabalhando, defendendo os defeitos dos seus personagens, porque é assim que é um ator ou uma atriz. Não vai querer ficar bonitinho. Assim é o ser humano, mas quem não tem defeito, né? Eu quero dizer que eu tenho... Mas todo mundo se defende dos seus defeitos. Sim. O ator não. O ator que vai querer emprestar alguma veracidade para os seus personagens, ele precisa ser real. E para ser real, ele precisa se escancarar, né? E eu só tenho um problema. E eu vou ser franco. Eu não tenho como morar no Rio de Janeiro. Eu tô sendo muito franco. Eu sei que é muito doloroso para mim dizer isso, mas eu não tenho como fazer. Aí ele disse assim, não, a gente fala amanhã. Aí, pá, eu não dormi aquela noite, foi um horror. Meu Imagina, Deus. laços de família, né? Imagina. Mas é que eu não fazia ideia
Sim. Sim. Do tamanho aquela novela marcou a época. E eu não fazia ideia, era muito antes de estrear o Laço de Família, era um troço muito incipiente. E o que acontece? No outro dia, sim, eu me sentei com calma e comecei a conversar com ele, e ele me disse assim, ó, vamos fazer o seguinte, naquela época, quem mandava eram os autores. É cíclico, tá? Teve uma época que quem mandava eram os atores, depois quem mandava eram os diretores, aliás, os autores, e na última leva quem mandava eram os diretores de núcleo, né? Sabia quem mandava eram o Denis Carvalho, o Jaimon Jardim, esses caras que mandavam. Naquela época eram os autores. Era ele, era o Benedito Rui Barbosa, né, o Valcir Carrasco, aqueles. E eles fizeram o seguinte: eu já avisei que é tu o ator que vai fazer o personagem. E eles não vão me contrariar. Então é o seguinte: pede um salário muito razoável, mas bota no teu contrato que tu vai ter avião, quantos tu quiser, transporte aqui, motorista, alimentação aqui e hotel. Não, e apartamento. Aí eu disse, olha, eu não quero morar em apartamento. Eles, então bota hotel. Aí eu me lembro direitinho, mas parece assim, ó, parece que foi agora. Eu tô no aeroporto Salgado Filho, no Antigo, esperando um voo da Varig pro Rio de Janeiro. E fui num orelhão e liguei pro Jorge Furtado. E digo, Jorge, eu tô apavorado, daqui a 3 horas eu tô na frente de um produtor da Globo para discutir contrato. Ele sabe o nome do diretor da Globo? Eu disse, é Rui, acho que é Rui Lopes, mesmo nome da abertura de xadrez, acho que era Rui Lopes. E ele disse, eu conheço esse cara, não te preocupa. Ele é muito engraçado e tal, mas ele vai dizer que tu sentou de costa para a imagem do Santo Antônio dele. E ele vai dizer que isso é mau augúrio, blá. Mas tu só olha pra ele. Ele já tinha piada pronta. Faz uma piadinha, olha pra ele e diz o que tu quer, porque ele vai ter que dar o que o Manuel Carlos falou. Me lembro direitinho desse telefonema. E foi exatamente assim que eu sentei na sala do cara. O cara disse, tô vendo um grande problema, tu acabou. Tu tá de costa pro meu santinho ali, isso aí é um problema. Eu digo, não tô de costas pra ele, ele que tá de frente pra mim, quer dizer, ele tá me protegendo. E aí foi que eu fiz tudo que o Manuel Carlos falou e ali eu saí de contrato assinado. Eu não tinha gente. E quando saiu daquele contrato assinado, o que tu pensou? Tipo assim, meu Deus, tô famoso e agora? Não, ao contrário, não, eu fui ter noção da fama bem depois. O que aconteceu ali? Eu não imaginava, nós aqui não imaginávamos teledramaturgia assim. O que aconteceu foi que eu voltei pra Porto Alegre, né? E eu me lembro que nós pegamos, eu e a Cícia, a minha esposa, e as 2 crianças pequenas, a gente foi pra praia. Pra Atlântida, né? Que eu adorava Atlântida. E era março já isso, né? Então não tinha mais ninguém. Eu me lembro da gente, os 4, caminhando, assim, pela praça de Atlântida, e eu conversando. E eu e ela conversando, como é que vai ser agora, papapá, pipipi. Talvez seja uma coisa grande, a gente não sabe, tá. Foi bem assim. E aí, sim, aí eu comecei a ir para o Rio de Janeiro e eles cumpriam tudo. Eu ia, voltava, eu fui 70 vezes ao Rio de Janeiro em 11 meses. Nossa. Foram 140 voos entre Porto Alegre e Rio de Janeiro. Caraca. Naquela novela. Depois eu entendi que era muito bom ficar lá. Eu morava no Hotel Everest, que era em Ipanema, na esquina da Rua Maria Quitéria com a Prudente de Moraes. E aí eu entendi que era mais simples, eu podia ficar mais tempo no Rio. Tinha hotel lá, depois eu passei pro Windsor, primeiro pro Royalty da Praia do PP, depois pro Windsor da Barra. O que acontece? Quando estava no início das gravações de novela, a minha mulher, ela me chamou e disse, Zé, eu estava observando um negócio aqui, Vitor, ela me chama de Vitor, estava observando um negócio aqui, e o teu personagem, ele tá ferrado. E ele tá metido só em situação engraçada. Se tu ficar fazendo micagem, tu vai parecer um bobo alegre. O teu personagem é um personagem deprimido. E quando eu comecei a gravar, pessoal, eu fiz o Viriato assim, se vocês verem a novela novamente, vocês vão ver que o Viriato nunca, em momento algum, dá um sorriso. Ele tá metido num monte de situação engraçada. Todas as situações dele são cômicas, todas. Ele tá sempre triste. Por quê? Porque ele é impotente sexual, porque a mulher manda nele, porque ele não tem profissão,
Porque ele é um, sabe? É um bosta. Então, Um fudido. ele é um fudido. Ele é um perfeito, o famoso fudido. Pode dizer palavrão, eu fico mais feliz. Pode. Mais feliz aqui, o pai me segurando. Fudido de pau. Fudido de pau mole. Ah, meu Deus. Fudido de pau mole. Aí o que acontece? Até então, eu tô gravando a novela, tu grava com frente, né? Uhum. Tu grava lá 2 meses antes dela estrear. Uhum. Então tu não nota ninguém, continuam passando por ti na rua como se tu fosse invisível. Aí estreia a novela. E na terceira semana de novela, tá indo bem. Na terceira semana de novela, já vão ao ar as cenas que eu tinha gravado lá no início, que era a primeira vez que o personagem vai no médico. E o médico diz pra ele que é um problema tranquilo, que tinha muito tabu para aquele problema, mas que ele pode ser resolvido com isso, com aquilo, né? E ele sai muito feliz do médico, caminhando pelas ruas do Leblon, tocando a musiquinha, tinha um tema especial pro Viriato, que era a música do Martinho da Vila, um sambinha maravilhoso. O Rei da Alegria era o nome do samba. E aquela cena, ele vem caminhando pela rua e tal, baraná, baraná. Aí ele, para comemorar, gordo, né? Ele entra numa padaria e come um sonho de creme enorme e tal, baraná. E ele tá se achando o máximo, né? Fudido e se achando o máximo. Tá, o que significava isso? Significava que era a abertura da novela, era o gancho da novela anterior, é ele saindo para ir no médico. Aí o Manuel Carlos o Maneco deu esse presente para mim, quer dizer, ele botou, primeira cena da novela, eu caminhando pro médico. Aí falhava 2, eu no médico. Aquele capítulo foi todo do Viriato. E ele, inclusive com ganchos de comercial de break, né? Gancho, até o final que deixa em suspenso que ele ia comunicar para a esposa dele. Tá. Aí chego para trabalhar no outro dia no Projac e, pô, na portaria 3 lá do Projac, por onde a gente entrava e tal, já comecei a receber tapinha nas costas, uma coisa... Eu juro que eu estranhei aquilo e eu foi passando um tempo assim, eu tava no camarim esperando para gravar, gravava muito, e eu cruzo com o Ricardo Washington no corredor, digo, Ricardo, me diz uma coisa, eu tô notando que as pessoas estão muito alegres me cumprimentando e blá. Ele virou para mim e disse, Zé, 80 milhões de pessoas te viram ontem, tinha dado um pico de audiência. E 80 milhões de pessoas. Então, a partir daquele dia, eu comecei a sair na rua e ouvi de tudo, né? Desde o carinho da pessoa mais inteligente até até hostilidades de pessoas que estavam provavelmente vivendo um problema daquele tipo. E eu me senti assim um veículo muito forte de uma coisa de saúde pública, né? Que naquela novela foi um pouco acalmado, porque o Maneco também botou a Carol para fazer uma pessoa que tinha problema de... A Carol Dickman? Ela tinha câncer, não tinha? Que ela raspa a cabeça. Então, Nossa, também aquela cena tinha de chorar. a Giovana, que fazia uma prostituta. Capitu, uma prostituta de luxo. Giovanna Antonelli? Giovanna Antonelli. Capitu. Então ali ele botou muita... Meu Deus, foi muito forte aquela novela. Muito bacana aquilo tudo, né? Muito, e tinha também a Marieta, que era casada com um cara muito mais jovem, que era um Michê, que era o Alexandre, né? O Alexandre Borges. Então a novela, ela diluiu um pouco, mas eu curtia muito aquilo. Né? Eu curti muito, não pela fama, porque me pegou já com... Pô, em 1990 eu já tinha lá 38 anos, 39 anos. Eu li numa entrevista tua que tu falou que tu foi o broxa do Brasil por um ano. Eu fui o broxa do Brasil por um ano, sim. E... Eu não, o personagem, né? eu até... O lírico. Aí que tá, o Viriato, eu representei o brocha do Brasil por um ano e também fiz, e digo pra ti que eu só consegui fazer isso porque eu era um cara jovem, que eu tinha 2 filhos e tava com a minha vida sexual bastante resolvida, né? Porque teria sido uma pressão muito forte, né? A gente vive num país muito ignorante em alguns aspectos, né? Com certeza. Principalmente na confusão que fazem entre virilidade e masculinidade. Né? Então eu ouvia coisas do tipo assim, pô, tu não tem vergonha de estar fazendo um viado na TV?
Aí eu dizia, não, meu amigo, viado não, só brocha. Viado Sim, seria faria também, mas não é uma coisa, não tem a ver com a outra, meu amigo. Era difícil, cara. Era difícil, não pra mim. Eu, puxa, eu fiquei, até hoje eu sou muito feliz por ter conseguido fazer com que as pessoas acreditassem no personagem. É pra isso que um ator trabalha. Mas é incrível, né? Como o nome de um personagem, ele fica ligado à causa, né? Eu vou aqui, ó. Braulio, né? Não sei se tu vai lembrar, porque a Mini é um pouquinho mais nova, né? Eu tenho Braulio 40. era campanha contra a AIDS. Era uma campanha do Ministério da Saúde, né? Do governo federal, para o uso de camisinha no carnaval. Eu lembro E aí disso. um homem, ele chegava, eu lembro muito desse comercial. Eu sempre gostei muito de TV. E aí eu lembro que ele olhava assim e ele falava, e aí, Braulio? Vamos pra festa hoje, né? O Braulio falando com ele, né? O Braulio era o pênis dele. E aí ele falava, vamos pra festa hoje, mas tem que usar camisinha. Não, camisinha não, né? E aí, não, tem que usar camisinha. E isso pegou muitos os Braulios do Brasil, né? Tanto que daí eles mudaram o comercial pra cara. Cara, e aí, não sei o que, e eles refizeram o comercial. Mas pra mim, Braulio, até hoje, se eu ouço, com todo o respeito aos Braulios, né? Pra mim é ligado àquilo. Buba, lembra uma novela que tinha uma mulher que era hermafrodita. Era Buba. Viriato. O Viriato, época da minha escola e tal, era o cara que era broxa, entende? Assim, se quisesse depreciar, porque assim, criança, e uma época que se... mas cabia a mim como ator também, né, Thiago, desmistificar um pouco a coisa. Claro né? que sim. Então, com certeza. Então, por exemplo, eu participei de 3 ou 4 Caceta e Planeta fazendo um personagem chamado Viriagra. Isso aí. Entendeu? Eles me chamavam, em vez de eles tirarem sarro com o meu personagem, eles botavam um deles lá, que eu não me lembro, vestido como se fosse eu, e eu participava da cena enchendo o saco do cara também, entendeu? Então, são coisas que eu gostava de fazer. Eu gostava de fazer muito video show também, adorava fazer. Gostava de ir a programas sérios, como fui várias vezes no Altas Horas, falar sobre o assunto. Eu achava bacana isso. E tu teve, Zé, algum retorno nessa época de algum homem que foi ajudado pelo teu personagem? Não. Ou o homem é mais assim... Vou ter vergonha de dizer, Zé, graças a ti. Porque certamente, Zé, milhares de homens buscaram atendimento médico. E coincidiu com o surgimento do Viagra. Aquele ano surgiu o comprimido de Viagra. O Paulo Santana foi um dos personagens, eu lembro. Foi. No Globo Repórter. Que legal. E aí o que aconteceu ali foi muito interessante também, foi que inclusive eu tinha duas coisas que aconteciam, né? As pessoas me encontravam na rua, assim, me tratavam muito bem. Eu era hostilizado por muitos e muita piada que eram boas, né? Criativas. Eram muito boas. Pô, eu mesmo faria, se não fosse eu faria. Um dia eu tô gravando no Leblon, eu e a Soraya Ravene, que fazia a minha esposa, caminhando pela calçadão do Leblon. Era para ser uma cena de praia, assim. E passou um carro bem devagarinho e gritou assim: tenta com a Vera Fischer! Pô, sensacional, cara. Sensacional. Mas assim, independentemente disso, eu não fiquei me senti estigmatizado, porque logo em seguida eu já engatei mais uma novela que foi... Eu não me lembro qual foi. E depois já engatei Casa das 7 Mulheres, depois já engatei outra novela do Maneco, que era Páginas da Vida. Então, o Viriato ficou estigmatizado, mas o ator Zé Vitor Castiel não. Perfeito. Eu saí fazendo um monte de coisa. Não foi ator de um papel só, Saí fazendo um monte de coisa. E fiz novela da 7, fiz mais 2 séries. Fiz Malhação, fiz um monte de coisa. Tu sabe que eu lembro de assistir o Zé uma vez... quando a RBS TV tinha, não sei se era desse núcleo da Globo que tu falou, tá? Nos anos 2000, os curtas gaúchos aos sábados. Sim. Logo depois do Jornal do Almoço. Eu fiz um com a Ingrid Liberato, o Átila, o cachorro, né? O assassinato de Átila. O Átila de novo. Tu vê? Mas o que eu lembro, Zé, era a seguinte situação, tá? Já era mais pra 2006. Era pós-Intercampeão do Mundo. Sabe por quê? Porque eu vou citar uma cena, tá? Pós-2006. Pós-2006, que agora fez 20 anos. Né? Vou citar uma cena, tá? A cena era a seguinte, eu sou colorado, também né? Todos aqui somos colorados, inclusive, né? Um programa, todo respeito aos gremistas, né? Mas, né? Importante ter saúde. Então, a cena era a seguinte, tá? O curta todo era o Zé, era o pai,
e ele tinha um filho. Uhum. E este filho ficava dizendo assim, pai, eu preciso te contar uma coisa. E aí tudo dava a crer que o cara queria dizer que era gay, Uhum. né? Queria dizer pro pai que era gay. Uhum. E aí ele falava assim, pai, eu preciso te contar. Não, tá, vamos contar. E daí acontecia alguma coisa, chegava alguém, ele não contava e tal. Aí um dia, eles estão no Beira-Rio, tu e o filho, e aí dá um gol do Inter. Pai, eu preciso te contar uma coisa. O que é, filho? Eu sou gremista. Num humor que leva assim, daí tu olha pra ele e fala assim, como assim? Tu comemorou comigo o gol do Gabiru? Eu lembro que tu fala assim, tu comemorou comigo o gol do Gabiru? Aí ele diz assim, pai, e isso é de arrepiar assim, é que tu é meu pai, e eu fiquei feliz de te ver, feliz com o gol do Gabiru, com o Inter sendo campeão do mundo e tal. E daí no fim tu aceitas o teu filho gremista e tal. É que eu não me lembrava disso. E eu preciso dizer que hoje a minha filha Malu, que tá aqui ó, no meu celular, Não fala isso. a palavra que ela mais gosta, ela chega na pracinha e ela fala azul. Azul. Mas não. Ela passa tá pela confundindo, pracinha e né? fala azul. Eu não vou nem dizer que ela não identifica as cores, mas vai Identifica. que, sei lá, né? Sei lá. Enfim. Tá confundindo. Vamos Quer dizer ver que uma ela tá coisa que eu vou mostrar confundindo. pra vocês? Eu antes de sair de casa, hoje tem jogo internacional, não perco nenhum. Tá? Uhum. Antes de sair de casa, eu fui olhar, peguei minha carteira e botei bem na frente aqui já, ó. A carteirinha. Na frente. Eu botei o meu estacionamento e o meu camarote, ó. Tá aqui, ó. Não tô mentindo O pra vocês. coração Olha aí, ó. Que é o que eu vou hoje. Agora, pra mostrar pra vocês não dizerem que eu tô mentindo, quantas carteiras eu tenho pra levar quem Olha quiser. ó. aí. Mentira! Tudo isso aqui são cadeiras no Beira-Rio. Eu tenho 2 camarotes lá e mais esse monte de cadeira É que eu bem pago. colorado. Que é pra Bah. levar que eu vou parando nas paradas de ônibus. Quem quer ir pro jogo? Tem ingresso? Tem. Tá, então não. Tu quer ir? Quer. Vamos. Vem, tá aqui. Me devolve na saída. Não acredito! Que legal, e hoje em dia tem, né, o reconhecimento Facial. facial, tu Uhum. vai lá, tu linka o nome da Claro, isso não pessoa, dá mais né? pra fazer. Não, dá no sentido de que tu só tem que... Se a Cadastrar. Yasmine tem o cadastro e tal. Meus grandes companheiros de futebol, que era o João, meu filho, e a Alice, estão com outros interesses, né? Então Mas agora... seguem colorados. Claro, Ah. não, imagina. Então agora eles ligam, pô, eles me mandam a listinha, pai, fulano e fulano vão querer o jogo. Eu digo, tá, faz o reconhecimento facial. Isso aí. Vai lá e faz. Que legal, né? Isso é bom demais. Isso é muito bom. Muita história. Mas assim, ó, só eu sei que vocês têm que encerrar o programa, né? A gente Imagina. vai Mas vamos mais pelos um pouquinho. cotovelos. Mas assim, eu gostaria até de falar um pouco mais Por favor, das Zé. outras coisas, porque, por incrível que pareça, tá, não teve tanta importância assim o personagem, o Viriato. O que aconteceu depois, pra mim, é que teve importância, porque o grande... Tu até pode fazer um grande personagem na televisão, mas a televisão, ela engana. Por exemplo, um personagem do Big Brother Brasil também fica famoso. Uhum. Difícil ele manter isso depois. E eu consegui me manter assim, trabalhando na TV Globo durante 30 anos, fazendo papéis importantes, né? Claro, de acordo com o meu physique de rolo, jamais eu seria protagonista, né? Tu nunca vai ver um gordo protagonista. Nunca. Então eu me mantive sendo um coadjuvante honesto, né? Isso me orgulha bastante. Eu fiz grandes papéis na televisão. E eu gosto muito de ter feito isso. Tu faria Big Brother? Não, Não? de jeito nenhum. Eu sou low profile, cara. É que eu olho lá, por A exemplo, minha o Babu, vida- que é um cara que é produtor de cinema Mas eu não critico também e o tal. Babu. Não, e aí eu quero chegar lá. Eu olho o Babu e eu penso, pô, o Zé lá seria um cara Não, com a cara, eu sou muito experiência, low com a profile, Ia cara. entregar humor. Não ia, não. Eu sou muito low Não ia, profile. não. Ou ia brigar. Eu não... provavelmente, porque o que acontece? Eu tenho uma vida privada muito privada, sabe? Eu sou casado com uma psicanalista, então a nossa vida ela é sempre regida por uma questão ética de privacidade muito forte Uhum. e que eu prezo muito, Uhum. né? E eu já estou acostumado com isso. Uhum. E eu não gosto de escancarar minha vida para ninguém. Tá? Então, eu não conheço um lugar onde mais se escancare uma vida Tudo. privada, porque ali vai escancarar os teus defeitos da vida real. Né? Uhum. Eu tô acostumado a escancarar defeitos de personagem. Uhum. E quando tu te coloca à disposição de mostrar como tu é para centenas De milhares. de milhares de pessoas, tu tá sujeito, ainda mais nos dias de hoje, onde o julgamento
da mídia, ele se dá por internet, né? Que são pessoas, quaisquer pessoas, não sabem nem se são robôs, Exato. se existem, se não existem. Exato. Eu não Pode tenho a destruir, menor- destruir. Eu não Muitas vidas, não gosto é de uma me só. expor, não. Tem uma pergunta que a gente sempre faz, né, Mini? Uhum. Que é, qual foi a tua maior virada de vida? Na vida, assim, tua maior virada de chave, tua A maior gente falou sobre os mudança. personagens. Aí tu vai ter que listar Eu Aí tava é o Zé. pensando, desde eu os tava teus pensando, filhos assim, ou tava não pensando, sei. acho que o nascimento da Alice conhecer a Cici foi muito importante, né? A gente teve um namoro, um noivado, um casamento bem caretinho, assim, como eu sempre quis ter, né? Ali foi, mas a grande virada foi o nascimento da primogênita, da Alice, né? Foi quando a gente experimenta, naquele momento, tu sabe disso, tem uma filha, tu A experimenta Mini tem duas dois. coisas. Tenho 2. Então, Quase Todos 4 sabemos. hoje, Só que porque eu o tô noivo falando- dela tem mais 2, então às vezes são 4. É que eu tô falando como pai. Né? A mãe é sim. completamente diferente e Diferente. muito melhor, na verdade. Né? Como pai, então, eu experimentei naquele momento duas sensações incríveis. Assim, a primeira de senso de responsabilidade. Puta merda, a partir de agora, acabou a brincadeira. Não dá pra errar. Não, tu vai errar pra cacete. Sim. Só que O objetivo é não a errar, né? responsa é enorme, né? Isso é uma coisa. E nos pega jovens, né? Uhum. Ou seja, sem experiência nenhuma e aprender levando porrada, né? Literalmente. E a segunda virada, ela é sim. uma coisa muito mais lúdica. É quando eu conheci a Toscana. Quando eu fui, porque eu trabalho, a vida inteira trabalhei para viajar. Eu não quero carro de luxo. Eu quero viver bem com o fruto do meu trabalho, né? Ter um lugar para morar bacana, ter meus confortos e tal. Mas eu quero viajar. E é o que eu tenho feito ao longo desses anos todos. Eu viajo. E quando eu conheci a Toscana, foi uma virada na minha vida, assim, de lúdica, da beleza de um lugar Contemplação. assim. Contemplação. Uhum. E mesmo eu, que sou um cara que não tenho o costume de beber nada com álcool, né? E não é já me confundiram com alcoólicos anônimos. Não, é porque eu na adolescência não aprendi, né? Eu cometia outras transgressões na adolescência. Jogava de back central, né? E empinava pipa também. Empinava pipa, Tudo certo. Pandorga, né? Então, pedia dinheiro em sinaleira, aquelas coisas. Sim. E aquela é uma região de vinhos, né? Mas realmente aquilo foi uma coisa muito bacana que aconteceu na minha vida. Tu nem provou lá daqui a pouco? Não, eu provo, Ah, de vez tá. em quando eu tomo. Assim. A Cícia, minha mulher, diz que eu tenho uma falha de caráter, que eu não bebo, que eu não bebo álcool. Então agora nos churrascos de domingo ainda... Pô, Brunello de Montaltino. Exato, mas eu fui a Montaltino. Aí é que foi tá. a Montaltino. Fica na Toscana. Tu falou no lugar, porque quando nós chegamos em Montaltino, a minha mulher disse assim, eu vou ali na fábrica da Brunello. Aí eu vi. E eu digo, porra, ela vai tomar um Brunello de Montaltino Que aqui no mercado é R$800, tá? Sabe? Mas não é isso. O que eu vi naquela região da Itália, assim, é de contemplação mesmo. Pegou a coisa assim de... Meu Deus, que maravilhoso. E aquilo foi um marco, né? Assim como espectador de cinema, eu me lembro que na década início da década de 80, final da década de 70, eu acho, eu assisti o filme Guerra nas Estrelas, o primeiro filme. E eu tenho um amigo que é muito cinéfilo, que é o Marco Antônio Campos. Não sei se tu conhece o Marco. Foi advogado da RBS durante muitos anos, casado com a Ana Cássia Hemrich. Talvez. O Marco tem uma coisa e que eu concordo com ele, que nós éramos colegas, inclusive, na época, e ele disse assim, que o cinema se divide em antes e depois de Guerra nas Estrelas, e é verdade. Ali o cinema vira digital sendo analógico. Ali os efeitos todos são efeitos imitados pelo que é digital hoje, mas foram feitos com técnicas analógicas. Aquilo mudou minha vida, né? E muitos outros pontos de mudança. Profissionalmente eu te diria o seguinte, acho que realmente marcou na minha vida foi eu ter conseguido deixar uma carreira de advogado que eu tinha para ser só ator. Eu sempre mantive concomitantemente até um certo período. E eu me mantive trabalhando como advogado até 1989. Quando nasceu a minha filha em 1990, eu imediatamente parei de trabalhar como ator e fui ser para trabalhar como advogado e fui ser só ator, né? E isso sim foi uma grande virada na minha vida,
porque eu mantenho a carteira da ordem viva até hoje, né? Ativa, porque eu sempre tive na minha cabeça, se der errado... Eu tenho a minha outra eu profissão. posso ir pedir emprego aqui, então, mas até hoje tá dando certo. Não dá mais errado. Não tem como dar errado, né? Imagina com um homem desse. E a outra coisa, finalmente, é o seguinte, que há 3 anos, eu fui fazer um exame de rotina e descobri que estava com câncer na bexiga e me submeti a uma série de intervenções e tal, e tive muita sorte e me curei desse câncer, né? Isso também foi uma grande lição de vida, porque passa tudo pela tua cabeça, né? O que vai ser, como é que... Tu te torna uma pessoa melhor. A tua neta nascendo? Foi no ano que... Foi logo depois Um que ela ano nasceu. depois. Logo depois que ela nasceu. No mesmo, ela era bebê. E isso marca muito a vida dela. É uma virada. Porque eu passei a considerar coisas assim que eu considerava de muita importância, como nenhuma importância. Sabe? Para eu discutir com alguém hoje, olha, precisa, viu? Precisa. Eu sou um cara da... Tudo que não é muito importante não faz parte mais da minha vida, sabe? Como tem marcos históricos, né, na nossa vida, o Rafael Malenotti veio aqui e disse que quando ele fez 45 anos, ele pensou, agora eu tô nos 45 do segundo tempo. Entrei E aí, a 45. partir daquilo ali, ele Parou ele também. falou exatamente isso. Não Parou vou mais de dar se estressar bola à ao que não toa. sei o quê, já fiz o que eu queria Não, da minha café. vida. Claro. Assim, Desculpa, eu sou mais um pedir porque tu tá cafezinho, na por ponta, favor, né? por favor. E aí ele começou a pensar assim, sabe? O quanto a gente dá bola pra coisas assim que não Tem precisa. muita né? picuinha em cima de coisa que não... Não vale a pena. Mas, enfim, eu gostei muito de estar aqui com vocês, tá? Eu acho que foi bem bacana. Eu só peço desculpa se eu falei demais. Né? Imagina! Mas se a gente traz alguém aqui é pra falar. Meu Por Deus! isso que tem um microfone só pra ti. Entendeu? Aqui a gente divide os espaços. A gente fica se cutucando. Zé Vitor Castiel, muito obrigado, meu irmão. Que prazer pelo nosso gigante. tempo mesmo, porque senão a gente muito seguiria. Obrigada por ter topado vir aqui. Tu come churrasco? Imagina, eu sou churrasqueiro. Olha, eu sou, então eu assim, sou daqueles que faz o churrasco. olha aí, Olha ó. Então o Zé vai participar ainda. Vocês vão ver também o Zé no Pode Assar. A gente vai te convidar. Eu já tô disse que ele anunciando vai, já. homem. Ele vai, ele é Entendi. querido. Entendi. Todo domingo, Ele vai beber sem álcool, se ele quiser, ou não vai beber, ou vai beber água, ou vai beber Água refri. com gás, ou o que café. né, Eu levo nosso café. Eu sou abominável consumidor de refrigerante diet. for. Ah, Olha olha aí, aí, ó, ó. viu? Olha só. Sabe que todo gordo usa adoçante e toma refrigerante diet. Não, E eu não te perguntei se tu queria alguma coisa no teu café. Não, posso tomar puro. Ah, café é que nem o nosso. Agora, Já eu fiquei tô passando nervosa. por uma fase diferente, porque assim, ó, antes de ficar doente, na pandemia, eu resolvi emagrecer. E aí, eu fiquei com 68 quilos. E aí que eu pensei, Meu não, tem alguma coisa Deus. errada, né? Foi aí que eu fui fazer os exames de rotina e que eu descobri que estava doente. E eu queria deixar essa mensagem aqui. Pessoal, não tem idade. Chega lá por novembro, dezembro, faz os exames de rotina, vale a pena. Olha, a gente pode, como no meu caso, ganhar uma vida de volta, né? Vale a pena. Exame de rotina, não tem. Homens, não tenham medo. Ah. Os homens têm medo de fazer exame de rotina. Tá falando aqui o cara que foi o brocha do Brasil e foi um baita exemplo. Interpretou o brocha do baita Brasil. exemplo, né? E foi, neste caso, né? E é um baita exemplo, claro. E eu só queria reforçar, né, mais uma vez, sem nenhuma forma pejorativa, a importância de se levar debates como esse, né? Nada para um homem, ainda mais numa sociedade machista como a gente cresce, nós somos construídos como machistas e a gente tem que se desconstruir com o tempo. Não ser viril é como o Zé disse, as pessoas confundem como não ser masculino, né? A pessoa chamou ele de viado porque ele era o personagem, né? Era broxa, né? Ele era... E se fosse também. Não, e ao ser uma pessoa que não conseguia ser viril, não conseguia era impotente sexual, ele não conseguia viver, era um personagem apaixonado pela esposa, mas não conseguia fazer ela feliz naquele ponto, naquela coisa tão importante. Então, para isso tá a arte, né, a serviço das pessoas, para educar,
no Brasil. Também Uma para coisa isso, que a gente mais não- do que divertir, mais do que a gente dar risada também, trazer essas reflexões, né, tão importantes assim para sermos pessoas melhores e convivermos melhor. E na vão sociedade. ao teatro. Ninguém sai de uma peça de teatro igual Igual. quando entrou. Sabe que Eu esse- amo séries, só que as séries às vezes eu olho 10 episódios e não mudou. Eu adoro Agora, a também. peça de teatro, quando eu vou. o eu Oscar, vou o Oscar sempre- tem uma brincadeira, né? Ele diz assim, vá ao teatro. O teatro é em 3D há muitos milhares de anos. É muito mais tecnológico, né? Game of Thrones tem teatro. Lá, que é muito Claro. tempo atrás. E só um recadinho Por favor, final, Zé. assim, que o Porto Verão Alegre, hoje em dia, ele não é só teatro, tá? Ele é um festival multicultural. E esse ano a gente tá com muita felicidade de trazer muito artista de música bacana. A gente vai ter um ato histórico agora, no dia 28, lá no Teatro Simões Lopes Neto, do Espaço Multicultural do Teatro São Pedro, que é a vinda do Arrigo Barnabé a Porto Alegre, dentro do Porto Verão. Arrigo Barnabé, a maioria das pessoas não é da época, é o pai da... Ele é um cara da época do Caetano, do Gil, e ele é o pai do, digamos assim, de uma coisa meio psicodélica, né? E ele tem um disco chamado Clara Crocodilo, e sugiro que todo mundo vá para o Google e coloque Arrigo Barnabé. E eu não preciso mais falar, ele realmente é um grande acontecimento em Porto Alegre no próximo dia 29 no Teatro Simões Lopes Neto, tá? Eu recomendo que as pessoas... Fora isso, tem muita gente. Duca Lendecker, Shima Roots, Graforreia, enfim, é muita gente bacana Tudo isso na no música, site. na música. Tudo no Encontra no portoverãoalegre.com.br. portoverãoalegre.com.br. E nas Não redes tem sociais, claro, né? É só jogar. Zé, Querido, muito obrigado. obrigado. meu amigo. Obrigada, Muito foi um obrigado. prazer querida. gigante. Nos vemos no Obrigado. Beira Rio mais Demais. tarde. Nos vemos. Baspal Ou de na volta lancheria do Pato. semana que vem. Ah, nos dois. Hoje eu não Vai vou ser. mais na lancheria, já fui de manhã. Não dá mais tempo. Tchau, gente. Tchau.